Vamos para mais uma aula de Direito Processual Civil 2. E nessa aula iremos abordar sobre o agravo de instrumento. Um agravo que tem algumas peculiaridades que é distinta da apelação. Então, vamos começar a analisar, à luz da legislação, esse recurso, que cai muito também em exame de ordem. Primeiramente, o recurso de agravo destaca-se que ele tem admissibilidade, ele é um dos recursos cabíveis, então ele é aceito dentro do ordenamento jurídico. Nós já falamos que às vezes as pessoas querem colocar manifestação de inconformidade ou juízo de retratação após uma decisão, querendo que seja dado a esse pedido de retratação um status de recurso. E isso não vai pegar. Por quê? Porque todos os recursos têm uma forma de ser elaborada. Então, quando eu faço um pedido de retratação, ele não segue os rigores de um recurso. Se eu fizer a retratação seguindo o rigor daquele recurso que cabe, por exemplo, os embargos de declaração, que era o correto fazer, o juiz pode receber aquele pedido de retratação como os embargos de declaração, mas se não atender os requisitos, não será recebido. A regra é que os recursos admitidos no ordenamento jurídico são esses daqui. Prazos. Primeira coisa é prazos para os recursos. No antigo CPC, o agravo era 10 dias. Com o novo CPC, o prazo para apresentação do recurso de agravo e para responder contra as razões do agravo será igual de 15 dias. O artigo 1070, ele repete a mesma coisa, só que ele diz o seguinte: é de 15 dias o prazo para interposição de qualquer agravo. E aqui eles quiseram reformar em relação ao agravo contido no artigo 1021, que é o agravo retido ou agravo interno, que cada regimento dava um prazo de duração que variava entre 5, 10, 15 dias. O novo CPC ele quis, digamos assim, unificar esses prazos dos agravos. Por isso ele é redundante em dizer que qualquer que seja o agravo. Mas analisando bem, não haveria necessidade disso daí. Qualquer agravo não é recurso? Então, o prazo para interpor recursos é de 15 dias. E qualquer que seja a modalidade do agravo, ele é considerado um recurso, não deixa de ser um recurso. Genericamente, os agravos internos, agravos retidos, agravo de instrução, eles são recursos. E o prazo dos agravos é de 15 dias. Aqui trata-se de uma decisão interlocutória, não é qualquer decisão que eu vou utilizar o agravo. Já se ouvi, quer dizer, já ouvi várias pessoas falarem: existe no ordenamento jurídico muitos recursos. Não, não existem muitos recursos. Primeiramente, nós já vimos, por exemplo, o recurso de apelação. E o recurso de apelação tão somente serve para pedir a reforma de uma sentença que tem vício. De sentença, só cabe apelação. Mas, professor, não cabe os embargos? Sim, mas os embargos é para outra finalidade. É para tirar uma omissão, uma obscuridade ou uma contradição. É uma outra finalidade. Para a finalidade de pedir a reforma com o fim de, não estou contente com a decisão do juiz, é apelação.
Porque se eu não estou contente com a decisão do juiz, eu não posso pedir essa reforma com base nos embargos. Embargos têm finalidade. Então, os recursos servem para cada tipo de situação. O agravo de instrumento, por sua vez, não serve para reformar decisões definitivas como a sentença, decisões monocráticas, mas serve para as decisões interlocutórias, decisões dadas dentro do processo, como, por exemplo, a concessão de uma liminar. Eu vou pedir a cassação dessa liminar, apresentando um recurso adequado, que no caso seria o recurso de agravo de instrumento. Professor, e o agravo retido? É uma decisão monocrática dada no tribunal. O relator deu uma decisão monocrática, por exemplo, que não me é favorável, que me prejudica o recurso que eu apresentei ou algum pedido. Então eu tenho agravo interno para provocar essa reforma da decisão, visto que não cabe agravo. Por exemplo, entrei com agravo, pedi que o juiz de segundo grau, que é o desembargador, pedi que o relator, concedesse um efeito suspensivo, ele nega. Eu não vou entrar com agravo do agravo, eu vou entrar com agravo agora retido, para que a turma decida logo aquela decisão, dê aquela decisão, decida sobre aquele ponto que é divergente entre a posição do relator e a posição do agravante, ou mesmo dar uma decisão que não agrada ao agravado. Então ele entra com um agravo regimental ou um agravo interno nos termos do artigo 1021. Para o agravo de instrumento, eu tenho as hipóteses jurídicas de cabimento. Por isso que, quando eu estiver fazendo o agravo, eu vou dizer do cabimento. Porque eu vou ter que falar do cabimento, e esse cabimento é necessário quando o relator fará o juízo de admissibilidade. Porque eu tenho que apontar qual dos motivos me levam a apresentar aquele agravo. E é isso que o relator vai verificar se tem cabimento o pedido, o agravo que está sendo interposto. Por exemplo, o juiz concede a gratuidade da justiça. Aí a pessoa pensa. Ah, foi através de uma decisão interlocutória, tratando-se de decisão interlocutória, eu vou apresentar o recurso de agravo? Errado. O artigo 100 do próprio CPC vai dizer que não cabe agravo para isso. Você tem que esperar, já que ele concedeu, você tem que esperar o prazo da contestação, no caso ele tenha concedido em preliminar de pedido da parte autora. Ou você apresenta a impugnação aos pedidos da contestação, se ele concedeu ao réu. E se for um terceiro, você faz uma petição simples dizendo: eu não concordo com aquela concessão. De modo que no agravo de instrumento, o cabimento somente em relação à gratuidade da justiça se dá se houver a rejeição do pedido da parte. Então, a parte prejudicada, a parte pediu, não lhe foi concedido. Agravo. Se uma parte pede, o juiz concede a essa parte, a outra parte se sente prejudicada e diz: não, ele não tem direito, ele tem que esperar um recurso, aqueles que estão especificados no artigo 100 do CPC, e apresentar devidamente as suas manifestações no tempo certo, porque o agravo não será admitido, não é admitido agravo para reformar
decisão quando concede o benefício da justiça gratuita. Então, nós temos as hipóteses de cabimento para o agravo. E é necessário dizer, ainda nas preliminares do seu recurso de agravo, qual é a fundamentação que você tem, qual é o cabimento para aquele teu agravo. Vamos continuar. Legitimidade, em relação à legitimidade, que nós já vimos a legitimidade da apelação, legitimidade do recurso. O professor está usando o mesmo artigo? Sim, artigo 996. E ele serve para todos os recursos. Por quê? Quando o artigo 996 foi feito, ele foi falado aqui, ó. O recurso, aqui eu posso interpretar o recurso, o agravo de instrumento, o embargo de declaração, a apelação, o recurso especial, o recurso extraordinário. Aqui está me falando de recurso, então cabe qualquer recurso previsto no artigo 994. E ele sempre diz que quem pode recorrer será a parte que teve prejuízo, a parte que foi vencida. Tem também, também dá o direito, estende esse direito a um terceiro prejudicado. Já vimos que terceiro é aquele que não é parte do processo, mas está sofrendo, tendo prejuízo, sofrendo os efeitos da decisão que foi dada. Está fora. Enquanto estiver fora, ele é considerado um terceiro. A partir do momento que ele ingressa e é aceito, passa a ser parte. E, por fim, o Ministério Público, que ele pode, ora, funcionar como parte, ou também funcionar como fiscal da ordem jurídica, naqueles casos previstos no artigo 178 do nosso CPC. Formalidades. O agravo tem formalidades? Tem. Professor, nós vimos lá no artigo 1010 que a apelação também tem formalidades. Sim. Então, o agravo é um ato processual formal. E quais são as formalidades que devem ter no agravo? Que eu tenho que me atentar na hora de elaborar o agravo? Olhar para o artigo 1016 e verificar. Tem que ter o nome das partes. Observa que no artigo 1010, inciso 1, quando estávamos falando de apelação, lá diz o nome e a qualificação das partes. No presente aqui, agravo diz apenas o nome. Então eu não preciso qualificar as partes. Se a lei não me obriga, eu não sou obrigado a fazer. A lei não exige como requisito, o que é diferente na apelação. Outro detalhe que eu devo observar lá, no artigo 1010, é que o meu recurso de apelação, ele é dirigido ao juiz que pronunciou a decisão, a sentença. Ele não é diretamente ao tribunal. Então, o juiz deu a decisão. Eu vou dirigir a minha folha de interposição ao juiz, porque ele é dirigido ao juízo que deu a decisão. Já aqui no agravo de instrumento, eu vou dirigir diretamente ao tribunal. Professor, então quer dizer que eu não preciso da folha de interposição? Não há necessidade no agravo. Você faz uma peça só sem dividir na folha de interposição e razão. Porque quando eu já venho com nomes, logo em seguida eu já vou direto para as razões. Lembrando que nós falamos, quando estávamos falando de apelação, que folha de interposição também é conhecida como folha de encaminhamento, porque quem vai julgar a apelação é o tribunal. Ela vai ser remetida ao tribunal, o tribunal vai registrar, vai fazer a distribuição até chegar um relator
que vai fazer o juízo de admissibilidade. Observa que o juiz que julgou não é competente para julgar, mas ele é competente para fazer a admissibilidade. Ou melhor dizendo, ele é competente para receber e conceder, que é um pedido que nós fazemos lá, o efeito suspensivo. E nós pedimos, olha, que seja recebida no duplo grau de jurisdição. Continuamos utilizando esse termo, vai ser recebida pelo juízo, porque ele recebe a petição e encaminha, mas ele não poderá fazer o juízo admissibilidade ou indeferir. Mas ele pode analisar os requisitos do recurso, por exemplo, olha, está faltando o pagamento das custas, algumas situações que não há necessidade de esperar chegar no tribunal para ser feito. Mas, via de regra, no antigo CPC, nós tínhamos dois juízes de admissibilidade. O juiz fazia os aspectos extrínsecos somente, enquanto que o relator fazia o aspecto extrínseco e intrínseco novamente. Hoje não há necessidade, ele recebe e encaminha para o tribunal. E esse recebimento é só análise se tem pedido de duplo efeito para que ele não continue a execução. Já no agravo de instrumento, totalmente diferente da apelação, nós temos que o agravo de instrumento é dirigido diretamente ao tribunal, ou seja, não vai ser apresentado ao juízo que deu a decisão, que você não concorda. Vai ser apresentado diretamente naquele tribunal que é competente para julgar. Então, por isso, deduz, não há necessidade da folha de interposição. Além dos nomes que tem que conter exposição dos fatos e do direito. Lembrando que matéria que não foi discutida em um juízo anterior ou originário não pode ser provocada no juízo de segundo grau. Por exemplo, o juiz concede uma tutela antecipando os efeitos, por exemplo, retirada do nome do órgão de proteção ao crédito, ou que, no caso de vida, que a outra parte conceda os medicamentos ou a internação necessária daquele paciente. Em segundo grau, não adianta a pessoa querer tratar o mérito, porque ali, tutela antecipada, ela vai trabalhar com os elementos do artigo 300. Então, eu posso agravar? Posso. Para apontar qual dos elementos do artigo 300 não foram cumpridos. Como, por exemplo, não há probabilidade do direito, o juiz concedeu. Não há um perigo eminente de prejuízo de resultado útil da decisão, ocasionado pela demora, se for esperar somente a sentença. Ou há um prejuízo para a parte que está recorrendo, olha só, lembrando, parte prejudicada, um prejuízo em relação à reversibilidade daquela decisão. E tão somente isso. Não adianta ele querer adentrar no mérito, porque o mérito ainda vai ser discutido na ação principal. O agravo de instrumento ele não vai extinguir em momento nenhum a ação principal. Continua em primeiro grau, por exemplo, no caso que acabei de falar, no primeiro grau, o curso da ação. E em segundo grau vai ser discutido a concessão daquela medida liminar que o agravante considera que lhe é prejudicial e não atendeu os requisitos do artigo 300. Porque o mérito em si, se tem direito ou não tem direito ao objeto principal da ação, vai ser discutido em primeiro grau. Instrumento. Agravo de instrumento. Isso significa que eu tenho que instruir o meu agravo. Agravo instruído. Agravo de instrumento.
Quais são esses instrumentos? Quais são o que eu devo instruir no meu agravo? Artigo 1017, ele vem trazendo o rol. Obrigatoriamente é necessário. Eu não posso simplesmente dizer, vou deixar de fazer. Lembrando que, como nós falamos, o processo vai continuar fluindo em um grau de jurisdição. E o agravo estará fluindo em outro grau de jurisdição. Então, algumas informações, elas são necessárias para que o relator e os desembargadores ou ministros possam ter elementos para julgar. Eles não vão ter como julgar algo se ele não tem informações do processo e informações básicas para talvez dar no primeiro plano, assim que o relator receber, ele dá uma tutela antecipada e pedir, ô seu juiz de primeiro grau, ô julgador, pare o processo porque eu estou vendo uma irregularidade. Por isso que se pede cópias da petição inicial, porque o processo original vai estar em outro grau. E nesse caso, se for um processo que iniciou em primeiro grau de jurisdição com o juiz, eu vou pedir, ele vai pedir cópia da petição, para saber o que está sendo discutido ali. Da contestação, se for o caso, dizendo o que é que a outra parte alega. Tem que ouvir uma parte, ouvir outra parte. Ele tem que analisar isso. Saber qual foi o pedido que foi denegado, para saber se aquele pedido assiste razão a quem estava pedindo, ou se a decisão está correta. E ele tem que ter uma visão geral, não analisar somente pedido e decisão, mas analisar um conjunto. Por isso pede mais informações, bem como a certidão que comprove que o recurso é tempestivo. Essa certidão de intimação, de que a pessoa foi realmente intimada, é necessário para a contagem do prazo, para saber se o recurso é ou não tempestivo. E ele vai ter que fazer isso. Quem que vai fazer esse juízo de admissibilidade? Vai ser o tribunal, o relator. Então, são informações básicas e necessárias. Mas, professor, se é necessária, se não apresentar uma delas, eu tenho que fazer a declaração porque não estou apresentando aquela peça. Por exemplo, o juiz deu a petição inicial, concedeu uma tutela para a parte contrária. Eu discordo dessa tutela dada à parte contrária. Eu apresento o agravo. Está no prazo da contestação para discutir o mérito? Não, não chegou o prazo da contestação. Mas eu preciso dizer, olha, seu juiz, essa tutela antecipada que você deu, eu não concordo. É lógico que não vai haver contestação e o pedido de tutela vai estar dentro da petição inicial. Eu vou justificar. Não há contestação porque ainda está na fase de juízo de admissibilidade. E o pedido que foi feito dentro da petição inicial. Portanto, documentos obrigatórios eu vou deixar de apresentar, mas vou apresentar a petição inicial com o seu pedido incidental lá, que ocasionou essa decisão interlocutória e a certidão. Então eu vou ter a decisão interlocutória, eu vou ter a petição, mas não vou poder colocar a contestação em nenhum pedido incidental ou um pedido que ocasionou aquela decisão. Por quê? Não chegou nessa fase. Faço uma declaraçãozinha simples dizendo, olha, não tem essas informações ainda porque não chegou lá. Tem como o desembargador saber com a bola de cristal? Não. Por isso que é o agravante que comunica essas informações. Porque se ele não comunica, o juiz relator, que no caso é o desembargador relator, o ministro relator, ele vai dizer, de acordo com o artigo 932, complete com os documentos obrigatórios que estão faltando.
sob pena de deserção, eu não reconhecer, eu trancar o teu recurso. Facultativamente, tem obrigatoriamente e tem os elementos facultativos. E que documentos facultativos são eles? Aquilo que eu achar que é necessário para o processo. Na prática jurídica, tira cópia do processo até onde está e encaminha, porque eu vou ter todos aqueles documentos necessários. Porque, além desses, tem outros que eu vou apresentar para vocês, como a cópia da procuração daqueles que advogam no processo. Então, todas as procurações que estiverem nos autos, subestabelecimento, eu tenho que juntar e apresentar também para o tribunal, para que essas partes sejam devidamente comunicadas, sejam devidamente intimadas a respeito disso. Então, facultativamente, é a praxis, pega a cópia do processo, tira uma cópia dela e encaminha para o tribunal. Professor, agravo paga custos? Claro. O pagamento das respectivas custas e porte de remessa e retorno somente naquelas situações aonde o processo for físico. No eletrônico não se paga porte de remessa e retorno, porque o processo é eletrônico. Se houver a necessidade de encaminhar o processo de forma física, porte de remessa e retorno vai ter que ser pago no tribunal. Artigo 1017. A falta, e aqui ele traz, a falta de qualquer peça obrigatória que comprometa a admissibilidade do instrumento, não consigo, como relator, entender o que ele está falando, porque faltam elementos principais. Ele não vai pedir para o juiz. Ele vai pedir para que você, agravante, apresente. No prazo de quantos dias? No prazo de 5 dias, sob pena de trancamento da ação. É como um recurso você não quisesse dar continuidade, você tranca o recurso. O recurso será considerado deserto, que você desistiu daquele recurso. Professor, e se os autos também são eletrônicos, as peças obrigatórias eu preciso enviar? Doutores, se os autos é eletrônico, o relator tem como acessar o processo na íntegra. Então, há necessidade de enviar tão somente se for autos físico, porque nos autos eletrônicos não há necessidade de enviar as peças obrigatórias contido no inciso 1 e nem tampouco fazer as declarações daquelas que faltam, porque o relator tem acesso a tudo. Comunicação ao juiz da causa. E aí eu tenho aqui o artigo 1018 e uma palavra que pode induzir ao erro. O agravante poderá requerer a juntada, ou seja, comunicar ao juízo que ele está interpondo o agravo no instrumento. Esse poderá ele não é obrigado a juntar cópia da petição do agravo, mas fazer a comunicação ele é obrigado. Ele tem que comunicar ao juízo que ele apresentou em segundo grau um agravo de instrumento, para que o juízo que deu a decisão tenha conhecimento. Por que haveria necessidade de juntar o agravo de instrumento
uma cópia do agravo, para que ele saiba em que consiste o teu pedido, em que você quer reformar, por que você quer a reforma daquela decisão, para que ele analise e ele faça automaticamente o juízo de retratação. É um direito? É. O juiz pode fazer o juízo de retratação? Pode. Tanto é que, se o juiz comunicar ao relator que ele fez a reforma da decisão nos pontos pedidos, ou seja, reformou a decisão da forma como tem os pedidos, o agravo torna-se prejudicado. O que é prejudicado? Não tem mais o objeto, não tem mais o que fazer. O tribunal não precisa mais pedir a reforma daquela decisão, porque ela já foi reformada automaticamente. Então, o relator vai considerar aquele agravo prejudicado. O objeto dele já não tem mais, digamos assim, serventia, porque já foi cumprida integralmente. Se o objeto não tiver sido cumprido integralmente, os desembargadores vão apenas, ou melhor, o relator vai apenas analisar aquele ponto que não foi cumprido, que ainda há uma divergência entre o que o juiz decidiu e o que o agravante pede. Não sendo eletrônico, o agravante deverá. Aqui ele não está dizendo poderá. Olha que os verbos estão distintos. Olha, a juntada não é obrigado, mas a comunicação de que eu interpus o agravo, eu sou obrigado a apresentar, da ciência. Então, o agravante tomará as providências previstas no caput, no prazo de 3 dias a contar da interposição do agravo. Então, ele tem 3 dias para dar ciência ao juízo a respeito da apresentação de um agravo. Doutores, apesar do caput dizer poderá fazer a juntada da cópia, o ideal é e haver no parágrafo 2º que o agravante deve providenciar, o ideal é apresente a cópia do agravo, porque isso facilita muito a vida daquele que está julgando. Ele vai entender melhor o que você pediu para que ele antecipe. E a cópia desse agravo ajuda muito a reformar a decisão, se assim ele entender. Não é obrigado a reformar porque você juntou, mas facilita o entendimento naquilo que você está questionando no juízo. Se aqui é obriga, aqui facultativo. Parágrafo 3º diz o quê? Não cumpriu a exigência do parágrafo 2º, qual é? Fazer a comunicação ao juízo. Importa em inadmissibilidade do recurso. Se o recurso não for admitido, ele será trancado, extinto, será denegado, não irá continuar o julgamento em 2º grau. Efeito suspensivo não é automático. Olha na apelação. Artigo 1012 me dá a regra geral do caput do 1012. Ele diz assim mesmo: via de regra, o recurso de apelação será recebido no efeito suspensivo, e automaticamente no devolutivo, então no duplo efeito. Parágrafo 1º. Em algumas situações não será recebido. Não tem o efeito suspensivo. O agravo segue a regra do artigo 995. E a regra é que os recursos não serão recebidos no efeito suspensivo. Então, somente serão recebidos no efeito devolutivo. Então, quando, no caso do agravo, ele vai ser recebido diretamente pelo relator.
mas o relator poderá dar o efeito suspensivo se você fizer a justificativa nas preliminares do próprio recurso. É necessário fazer a preliminar no próprio recurso. Na apelação, tão somente eu peço, excelência, que seja recebido no duplo efeito, por causa do artigo 1012. Pronto, o juiz recebe com efeito suspensivo e encaminha para o tribunal. O agravo tu apresenta diretamente no tribunal. E aí o efeito suspensivo? Via de regra, vai aplicar a regra do 995. Não tem efeito suspensivo. Mas se eu trago nas preliminares do efeito suspensivo, do pedido do efeito suspensivo, o tribunal tem que avaliar. Aí, analisando o relator, por meio de uma decisão interlocutória dentro do tribunal, decisão monocrática do relator, ele pode conceder a antecipação da tutela que está sendo pedido. Ele pode anteceder a tutela. Professor, vai ser através de uma decisão interlocutória? Perfeito. O agravo será analisado no juízo de admissibilidade. E se a outra parte não concordar com a concessão desse efeito suspensivo? Apresenta um agravo interno. Porque não cabe agravo do agravo nessas horas. Tranquilos? Feito o juízo de admissibilidade, ele pede a intimação do agravado para que ele apresente as contrarrazões que também atenderá o prazo de 15 dias. Mas isso já vem bem explicado no artigo 1003. O prazo para recorrer e contrarrazoar é de 15 dias. Só reforçaram aquilo que já existe. Então, apresentado o agravo, vem as contrarrazões e o juiz de admissibilidade. Agravo, juiz de admissibilidade, contrarrazões. Se ele for dar uma tutela antecipada, ele dá logo. Ele faz o juiz de admissibilidade antes e concede ou não concede a tutela. Inaudita altera a parte. Se não tem, vai para as contrarrazões. Nas contrarrazões alega logo quais são as ilicitudes que tem aqui e faz o juiz de admissibilidade de uma vez somente, para não fazer um no início, depois no outro, que passou em branco. Agravo de instrumento, tenho a decisão agravada, vou apresentar diretamente no tribunal. Professor, qual é o prazo? Aqui está errado, tá, doutor? Era do antigo CPC. Prazo é de 15 dias. Quem errou isso daí foi o estagiário, não o professor. Brincadeira, doutor, está errado, é 15 dias que nós já vimos. Então, tenho 15 dias para apresentar o agravo. E depois ele é encaminhado ao tribunal. Recebido no tribunal, eu apresentei, protocolar no tribunal, do protocolo, eu tenho 3 dias para comunicar ao juízo monocrático que eu apresentei aquele agravo. Depois vai ser distribuído para o relator vai fazer um juízo de admissibilidade, se tem umas preliminares, se não, manda as contrarrazões, depois analisa o processo na íntegra e, recebendo, vai para fazer o seu voto. Voto depois desse, que feito, pede que seja marcada ou designada a sessão de julgamento, e na sessão de julgamento ele faz a leitura do voto, torna público, que pode ser seguida ou não por outros julgadores. Como é que eu faço uma petição de juntada de comprovante de interposição? Ou seja, uma petição de ciência de que eu agravei. Requerimento simples, que é não exige uma formalidade, aonde você tem que identificar quem é o requerente, se já está nos autos, e você pede a juntada e a cópia de preferência
do teu agravo de instrumento, para que o juiz faça a retratação ou não. Isso é exigência do artigo 1018, conforme já vimos. Decisão agravada, encaminhada, é protocolada diretamente no tribunal, o agravo de instrumento. Faça a comunicação ao juiz, o juiz pode pedir informação, ou melhor, o relator pode pedir informação do juiz para saber como é que está a decisão, como é que está o trâmite daquele processo, se ele fez alguma reforma ou não de imediato, se ele foi comunicado ou não, e logo em seguida ele vai intimar o agravado para que apresente as contrarrazões. E observa que, se o agravado dizer, eu não sabia que tinha, porque ele nem juntou nos autos a cópia do agravo e nem tampouco comunicou que ingressou com agravo, pode ser considerado um ato que prejudica a parte contrária, inclusive, e o juiz relator não receber o agravo de instrumento pela falta da comunicação, conforme nós já vimos no artigo 1018, inciso 2. O relator, quando recebeu o agravo, não pode negar provimento se aquilo que você está pedindo é contrário à súmula, acórdão do próprio STF, entre outras coisas. Havendo julgamento não unânime, inclusive do agravo de instrumento, poderá ser chamado outros julgadores em um número suficiente para que possibilite a inversão do resultado inicial. Por exemplo, se der 2-1 para reforma da decisão, pede-se que mais dois julguem, porque se mais dois julgarem, vira, ou 2, melhor dizendo aqui, 2-3. Então há a possibilidade de 2 votos reverter a decisão originária. Um voto apenas não reverte. Então, no mínimo, mais 2 julgadores vão trazer os seus votos para ver se modifica esse placar. Mas não obrigatoriamente que esses 2 têm que julgar favorável à reforma. Eles podem, pelo contrário, ir para o lado contrário, mantendo a decisão de outros 2 julgadores e virar, por exemplo, um 4-1. Comunicação de reforma integral da decisão. Se o juiz reformou a decisão, o agravo torna-se prejudicado pela perda do objeto do agravo. Se aquilo que está sendo pedido foi reformado, as formalidades, nós já falamos anteriormente quais são as formalidades. Lembrando que eu tenho que trazer o rol com o nome e endereço dos advogados que estão constantes de todo o processo. Todos os advogados que praticaram qualquer ato. Esse rol iniciou agora no CPC 2015 e ele é muito importante, ajuda muito no desenvolvimento e na agilidade dos processos nos tribunais. Em relação aos pedidos, você expõe as razões, faz as suas exposições de razões e pede a reforma da decisão. Lembrando que o pedido de reforma da decisão é necessário.
sob pena de não atender os requisitos. Então, teremos, como falei para vocês, não há necessidade de se fazer uma folha de interposição e logo em seguida apresentar as razões, como nós fizemos em uma apelação. Mas alguém vai dizer, mas professor, eu já vi pessoas fazendo o agravo de instrumento com a folha de interposição. Está correto? Está. O que abunda não prejudica. Então, atender os elementos, vocês podem observar que o próprio artigo, eu trouxe 2 vezes nos autos para vocês darem uma olhada, o artigo 1016, ele é bem genérico na elaboração de um agravo de instrumento. Ele não diz como ele tem que ser feito, ele só diz quais são os elementos necessários que devem ter, quais são os requisitos ou elementos essenciais que deve ter o agravo de instrumento. Se o teu agravo de instrumento atender esses requisitos, ele é um agravo de instrumento e não há por que ser rejeitado. É lógico que temos que dar uma organização, e é só isso que o agravante, o recorrente, tem que observar. É dar uma roupagem para que seja, que se possa entender, e não fazer uma mistura doida que depois, no final, nem o agravante entende o que fez. Vamos lá, então. O endereçamento, como falei, é diretamente para o tribunal. Então, desembargador-presidente ou ministro-presidente, dependendo do tribunal que é o competente para analisar aquele agravo de instrumento. Eu vou colocar o nome do agravante. Há necessidade de qualificar? Não, não há necessidade de qualificar. Mas se eu qualificar, trago prejuízo? Não, até melhor, facilita. Facilita lá na frente para uma análise desse teu agravo. Vamos lá para razões, né? Que vem logo em seguida, de acordo com as razões. Não preciso abrir razões, faço na mesma folha. Primeira coisa, tempestividade. Toda vez, lembrando, eu vou trazer a tempestividade quando forem comarcas distintas e eu tiver naquela comarca onde deu a decisão, houver um feriado local, para que eu possa informar o tribunal na hora do relator fazer o juízo de admissibilidade, no que tange a tempestividade, ele não entender que teu recurso é intempestivo, porque ele vai ter o documento. Lembra que um dos documentos exigido, e que nós já falamos aqui, é justamente a certidão de publicação ou a certidão de intimação. Aquilo é marco inicial para que ele possa saber se decorrer os 15 dias do artigo 1003, parágrafo 5º, ou do artigo 1070. Então, é necessário que se faça, se houver um feriado local, que não é conhecimento, não é um feriado nacional, mas um feriado local, ou algum impedimento que não houve funcionamento do fórum, que você tem a certidão de não funcionamento, de instruir para evitar uma intempestividade desnecessária e você ter que apresentar medidas para poder destrancar aquele recurso e fazer ele fluir dentro do tribunal. Não custa muito, é uma coisa bem simples que, com absoluta certeza, não vai levar um tempo muito grande do causídico ou daquele que estiver preparando o agravante. Preparo, nós já vimos que é obrigado a fazer o preparo. O agravo de instrumento exige o preparo. Se eu não fizer o preparo, será também, mais uma vez, artigo 932, parágrafo único, o juiz, no caso o relator, vai dizer: apresente no prazo de 5 dias o comprovante de pagamento do preparo, sob pena de indeferimento do seu recurso. Cabimento aí eu necessito, porque no artigo 1015 eu tenho várias regras de cabimento.
Vai que o relator não entenda. Então você já sabe, artigo 1015. Aonde é que eu vou enquadrar? Enquadro nesse daqui e apresenta para ele aonde você está enquadrando aquele seu agravo. Cabimento é necessário, inclusive quando estiver fazendo prova de exame da ordem, segunda fase. É sempre bom você trazer o que é o cabimento quando a matéria for agravo. Razões, aí eu vou para as razões propriamente ditas. Sair das preliminares, que é tempestividade, preparo, cabimento. Agora eu vou para as razões. E para que eu possa dar uma noção para o relator e para os julgadores de todo o processo, e aí eu já vou trabalhar com os julgadores e com o relator. Primeiro, faz uma síntese, um resumo daquilo que aconteceu no processo, para que facilite a vida daquele que vai julgar. Não quer dizer que ele vai se ater somente a isso, que ele não vai ver nos autos. É lógico, se você pontuar quais são o evento processual ou qual é a página que está aquilo que você está falando, fica mais fácil para ele começar a folhear os autos. Facilita a vida do julgador. Síntese da decisão interlocutória gravada. Professor, eu posso fazer o Ctrl+C, Ctrl+V daquilo que foi da decisão do magistrado que deu aquela decisão? Não. O correto é você fazer um resumo, pontuando somente aquilo que você vai pedir que seja reformado. Não adianta você trazer a petição, a decisão integral, o relatório e o dispositivo, porque recurso não serve para recorrer da parte do relatório do dispositivo. Ele só serve para os fundamentos jurídicos. Qual é o fundamento jurídico que você não concorda? E você vai pontuando. Para dar a decisão, o dispositivo, a parte dispositiva, ele pontuou alguma coisa no fundamento jurídico. E são esses fundamentos jurídicos que você quer a reforma. E modificando esses fundamentos jurídicos, é lógico que a decisão será reformada. Então, o coração de uma decisão é os seus fundamentos jurídicos. O coração da peça de um agravante é também seus fundamentos jurídicos. O nome e o endereço dos advogados constante dos autos. Professor, eu posso colocar logo depois da fundamentação, jurídica que eu trouxer aos autos, ou na peça jurídica? Sim. Mas eu posso colocar ao final das preliminares? Sim. Exige, em momento nenhum, a legislação exigiu aonde tem que ser encaixado. Então é você que faz. Só voltando aqui um pouquinho em relação à fundamentação jurídica da sua petição. Lembre-se, esse daqui é o coração da sua peça. Trate ele com carinho. Explique, porque é daí que os julgadores e o relator vai observar para ver se realmente aquilo que você está dizendo tem a probabilidade de movê-los a fazer a reforma da decisão que foi apresentada anteriormente. Então, você faz a síntese da decisão nos pontos que você quer a reforma. E aqui você mostra por que esses pontos da decisão são equivocados, aonde eles são conflitantes com a norma jurídica ou aonde eles são conflitantes com a Constituição. Ou seja, aonde está em desarmonia com uma súmula ou com uma norma jurídica. Depois tem o rol de documentos obrigatório. Mais uma vez, por questão de estética, coloquei nesse modelo que eu apresento para vocês o nome dos advogados e o rol de documento, aquele rol do artigo 1017.1, que são obrigatórios, por final. Mas, professor, eu posso colocar no começo, eu posso colocar depois da assinatura. Não existe em momento nenhum na legislação dizendo aonde eles têm que ser colocados. Só de modo que você destaque
para que quem for analisar o teu agravo saiba o que tem ali. Professor, e no exame de ordem eu tenho que colocar esse rol? Sim. Só que você vai analisar de acordo com o que a petição, que o enunciado fala. E, por exemplo, se você verificar que não chegou na fase de contestação, você faça aquela justificativa do 1017-2, porque ela é necessária fazer. Não sei se os examinadores serão, digamos assim, terão um coração mole e entenderão, não, isso aqui passa, porque é normal. Mas tentem fazer isso. E em relação aos pedidos é simples em qualquer recurso. A única coisa que ele pede lá no artigo 1016 é que seja feito pedido de reforma da decisão. Qualquer recurso, seja feito pedido de reforma da decisão. Ele não chega te afirmando que deve ser feito todos os pedidos que você... Não. Eu não preciso aqui colocar que seja concedida a tutela antecipada, que seja analisadas as razões, que seja recebido. Não, nada disso. Eu só preciso fazer o simples pedido. Pelo exposto, requer a reforma da decisão. Seja a reforma integral ou parcial daquela decisão que está te incomodando, que está te trazendo prejuízo. Por ser a mais pura e lídima justiça. Pronto, terminei o recurso. Não preciso, no agravo de instrumento, fazer um rol, porque agravo de instrumento não é petição inicial. Agravo de instrumento é uma petição de recurso. E nos elementos que nos guia pela formalidade, em momento nenhum está falando todos os tipos de pedidos que você desejar dentro do processo, porque eu sei, pelo artigo 2º, que existe um impulso oficial. Não precisa dizer que, olha, que seja recebido por ser tempestivo, que seja intimado a parte agravada para que ela apresente o agravo, que seja encaminhado ao relator, que isso não há necessidade. Isso o impulso oficial irá fazer. Como você está fazendo o exame de ordem, quanto menos situações que pode causar um vício, um erro, você exclui. Então, seja breve, seja direto, sem muito enfeite no seu agravo de instrumento. Lembrando que ser breve não quer dizer fazer fundamentação jurídica genérica. A fundamentação jurídica genérica, ela não é aceita no ordenamento jurídico. Não confunda ser breve com fundamentações genéricas.